Lerei os pares e a igreja lerá os ímpares. Efésios 5, 22 até ao final. Eu lerei os pares, a igreja os ímpares. Diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque somos membros do seu corpo. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Amém. Senhor, muito obrigado por esta noite podemos estar aqui, oferecendo este culto ao Senhor juntamente com Alcimar e Juliana. Ó Deus, que o nome do Senhor Jesus seja sempre glorificado na vida deste casal, na vida dos seus filhos, Manu e Vicente, ó Deus, na vida de todos os seus familiares, amigos aqui presentes. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite. Que, ó Deus, o Senhor, ó Deus, possa trabalhar o nosso coração, todos nós aqui, ó Deus, para que possamos não só entender a Tua palavra, mas vivê-la, praticá-la, ó Pai. Ó Deus, fale ao nosso coração com poder e graça. Ó Deus, trabalhando as nossas vidas de acordo com o Teu querer, para a nossa edificação nesta noite, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero pensar nesta noite sobre o tema uma bênção chamada casamento. Você pode buscar várias bênçãos na sua vida, e é válido. Um dos salmos que eu mais gosto na palavra de Deus é o Salmo 67, e ele fala sobre bênção, sobre rogar ao Senhor bênção, mas também para compartilhar esta bênção. E Deus nos deu a bênção do casamento. Foi instituído lá no jardim. E esse texto, o apóstolo Paulo, ele justamente vai citar esse texto de Gênesis capítulo 2. Quando Deus criou ali o universo, quando Deus criou todas as coisas, neste momento da criação, Deus instituiu ali um casamento como um propósito. E o casamento tem como propósito ser bênção. Bênção na vida dos cônjuges, bênção na vida dos filhos e de todos aqueles que nos cercam. Como o pastor Everson já disse aqui anteriormente, o sistema do nosso mundo tem lutado contra o casamento, tem desvalorizado o casamento. Se você buscar aí as estatísticas, não agora, tá? Depois, você vai ver o quanto de divórcio que acontece por dia, o quanto de casamentos são desfeitos, quantas famílias são destruídas, porque justamente estão debaixo deste jugo do pecado. Mas nessa noite nós queremos falar de bênção, e a bênção está no retorno às Escrituras, naquilo que a palavra de Deus nos ensina de como deve ser uma vida em família. E nesse momento em que Alcimar e Juliana estão aqui renovando os seus votos, vale a pena nós relembrarmos alguns pontos importantes de como deve ser esta nossa caminhada, se nós quisermos desfrutar do casamento como uma bênção. E eu começo aqui falando então sobre o papel primeiro do marido. Se você observar a partir do versículo 25 até o versículo 29, vai descrever aqui algumas coisas, algumas atitudes
Como que deve ser a atitude do marido? Diz assim: marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Há um desafio para cada um que é marido, de que ele deve ser esta pessoa que vai amar a mulher. Quando você lê, por exemplo, do lado da mulher, em nenhum momento vai falar para a mulher amar. Talvez porque a mulher já ama por natureza. A mulher já é mais carinhosa, a mulher é mais emocional, no geral. Mas o desafio, e nessa recomendação da palavra de Deus, traz aqui que o homem deve amar a mulher. E qual a referência de amor? O amor de Jesus. E como que Jesus amou? Se entregando. Jesus amou a igreja, e aqui Paulo usa essa figura, essa comparação da igreja com o marido. Jesus amou se entregando. Não só Alcimar deve se entregar, fazer o máximo, amar Juliana, mesmo que a Juliana às vezes pega no pé, mesmo que a Juliana às vezes perturba um pouquinho, é porque lá em casa também é assim. Talvez na sua casa é assim também, mas é amar. Amar porque é uma ordenança de Deus, amar porque tem bênçãos advindas. E quando o marido ama e cuida bem da sua esposa, ele vai ser aquele que vai levá-la a uma vida santa. Vai ser mais fácil para a mulher viver esta vida santa, porque o versículo 26 diz: para a santificar, tendo purificado da lavagem de água pela palavra. Isso Jesus fez pela igreja, e o homem é desafiado a viver isto e abençoar a sua casa. Versículo 28 vai dizer: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo, porque quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Alcimar, quando você toma a atitude de amar a Juliana, você está dizendo para você mesmo que você também quer demonstrar esse amor, e você vai receber as bênçãos desse amor. Porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes alimenta e cuida. Se você faz o máximo para manter o bem-estar físico, emocional, espiritual, é uma atitude que glorifica a Deus, é uma atitude que abençoa o seu lar. Todos os homens aqui, você que é marido, ame a sua esposa, tendo esta referência de Cristo como a expressão maior de amor. Mas quero aqui considerar também algumas coisas práticas, que a palavra de Deus como um todo fala sobre esse papel do marido. O homem é aquele que deve ser o provedor, a responsabilidade da provisão no lar é do marido. Algumas culturas, principalmente na África, é um pouco diferente. Lá em algumas culturas da África, alguns povos, a mulher é que tem que sair para caçar, para buscar o alimento e tal, e o homem só cuida de negócios, de negociar, de conversar, de resolver as coisas. Talvez por influência do pecado, mas em toda a escritura sagrada, na cultura da palavra de Deus, nos princípios e valores da escritura, é papel do homem prover o que é necessário na sua casa. Também cuidar da esposa e dos filhos. Como? Não só provendo o alimento, o vestuário, a casa, os estudos, mas principalmente cuidar da vida espiritual. Porque é uma tarefa do homem cuidar de tudo que diz respeito ao lar. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 3, depois que o pecado passou a fazer parte da raça humana, Deus vem ao encontro no jardim e Deus não cobra de Eva. Não. Deus chama Adão. Deus traz Adão para uma conversa. Deus vai e exige de Adão uma postura. O homem deve ser esse sacerdote do lar, deve cuidar da vida espiritual. Também ensinar os filhos no dia a dia e fazer o melhor que puder em relação aos filhos. E a melhor coisa que nós podemos fazer não é investir numa boa escola, não é investir numa boa faculdade, não é investir na vida profissional, mas é investir na vida espiritual. Quer ver um exemplo?
Jó, capítulo 1. Eu vou ler esse texto do versículo 4 e 5. A palavra de Deus nos diz assim, Jó, capítulo 1, versículo 4 e 5. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos, e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos, e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Os filhos de Jó se reuniam em banquetes. Pode ser que em algum momento desse banquete eles pecavam, eles falavam coisas que não era fazer, tomavam atitudes que não eram para tomar, talvez se embriagavam, enfim, tomavam atitudes que poderiam prejudicar a vida deles. O que Jó faz? No encerramento de cada turno de banquete, ele reunia os seus filhos. E o texto fala que de madrugada ele começava uma cerimônia, ele oferecia holocaustos ao Senhor, ele intercedia ao Senhor pelos filhos. Alcimar, dedique tempo em orar por seus filhos. Você, marido que está aqui, dedique tempo para interceder em favor de seus filhos. Também, outra atitude que o homem é chamado a ter, é ter um tempo para a família. Trabalhar é bom e é necessário. Talvez você não goste do trabalho. Se você não gosta do trabalho, é fruto do pecado. E o trabalho não é fruto do pecado. O peso do trabalho é que é. Porque o trabalho já tinha sido instituído por Deus antes. E é tarefa nossa trabalhar. Mas, irmãos, queridos, preste bastante atenção. Se você não tiver tempo para Deus e não tiver tempo para sua família, você está perdendo tempo. A empresa passa, a instituição onde você trabalha passa, tudo passa, mas a sua família permanece. O que será da sua família se você não dedicar tempo para ela? Separe tempo para conversar, para estar junto, para orar, para vir para a igreja. De nada adianta, amados, nós ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa alma, diz a palavra do Senhor. Separe tempo. Vamos para a mulher agora. Você ia escapar, né, Júlio? Não vai não. Versículo 22, as mulheres sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. É papel da mulher caminhar nesta vida de submissão. O mundo não crê assim, o mundo prega diferente. O mundo prega a libertação, entre aspas, bem entre aspas, da mulher. Mas se você prestar bastante atenção, e aqui eu não estou fazendo apologia nem para um lado nem para o outro, eu estou apenas fazendo uma observação. Passe nos bares da nossa cidade e veja quantas mulheres tem nos bares hoje. Isso é libertação? Tudo que o homem fazia de errado, agora a mulher quer fazer de errado também, se embriagar. Domingo passado, eu e Délia passando, eu falei com ela, conta quantas mulheres no bar ali. No outro bar mais à frente, quantas mulheres? Você acha que isso é bom? Não. Isso é a desgraça da raça humana. Quando nós nos afastamos do propósito de Deus, nós vamos fazer aquilo que é contrário, aquilo que às vezes até a gente falava contra, nós passamos a fazer. A mulher foi chamada para caminhar junto, auxiliar o marido na missão. A tarefa do homem, ela é uma tarefa de grande responsabilidade. E a palavra de Deus nos diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Ju, caminhe junto. Ajude Alcimar a cumprir esse papel. E ela deve auxiliar nesta missão.
Você deve auxiliar. Você, mulher que está aqui, auxilie o seu marido a cumprir esta missão. Também, a mulher, ela deve, em casa, ensinar os filhos. Certamente, você fica mais tempo com Manu e Vicente do que Alcimar, não é? Porque ele tem que ter a provisão, buscar a provisão. E a maioria das nossas casas também é assim. Independente se a mulher trabalha fora ou não, de repente por causa de necessidade, e nós não somos contra a mulher trabalhar fora, se há essa necessidade, que ela trabalhe, mas não deixe de cuidar dos seus filhos, de manter as coisas bem organizadas. Existem culturas que tratam essas coisas de forma diferente. Por exemplo, eu e Délia, quando o Natan tinha uns 2 anos de idade, hoje ele já está com 25, né? Mas quando o Natan tinha uns 2 anos de idade, a gente foi ao Paraguai. Irmãos, que cultura diferente. Lá, a sogra vai na casa do filho para ver se a mulher, se a nora está cuidando bem do marido. E ela abre o guarda-roupa, ela observa se a roupa está passada, se está tudo organizado. Ela vê como que está a casa e ela pode puxar a orelha da nora. É cultural. Porque ela criou o filho, faz parte da cultura deles. Eu não estou falando que é para implantar essa cultura aqui não, tá bom? Porque eu acho que vai dar problema, não vai? Hein? Se implantar aqui na nossa... Mas, biblicamente, o texto está dizendo para nós, e a palavra de Deus nos orienta, que a mulher deve cuidar bem do marido, da casa e das coisas. Ela fazendo isso, certamente ela será louvada. E... aí nós vamos agora para um texto que o seu irmão gosta de ficar falando, Jonas Júnior, que é Provérbios 31. Provérbios 31, a partir do versículo de número 27, diz assim, Provérbios 31, 27, atende ao bom andamento da sua casa, não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Mulher virtuosa, quem achará? Alcimar achou? Esta mulher, ela deve ser aquela que vai ser a que vai cuidar do marido, vai auxiliar na missão que ele tem, vai cuidar bem da casa e dos filhos, e ela vai ser aquela que vai interceder pelos filhos, orar pelos filhos, clamar pelos filhos, ajudar nesta tarefa. Quantas mulheres foram abençoadoras ao longo da sua caminhada, assumindo esse papel de interceder pelo bom andamento da sua casa. E eu lembro de um primo meu, ele é bispo, porque ele é de uma denominação que tem bispo, tá? Davi, o nome dele. Ele conta uma história de que a sua esposa foi chamada à escola por um problema que o filho estava tendo na escola. O filho era hiperativo, o filho não parava, corria para lá e para cá, nunca prestava atenção na matéria, e aí foi chamado lá naquela escola, e o Davi conta, inclusive em um livro que ele escreveu sobre família, ele conta que a esposa ficou muito chateada quando foi chamada lá, ele também ficou um pouco aborrecido por aquilo, e ela tomou a decisão de orar todos os dias das férias, do meio do ano, orar com o filho, junto com o filho por aquilo. Passou-se as férias, quando voltou no segundo semestre, o filho estava tomando atitudes diferentes na escola, agindo de maneira diferente. E a professora então chama agora, o Davi e a sua esposa lá, e fala assim, o que aconteceu nas férias? Porque o filho chegou aqui o seu filho chegou com atitude diferente, e agora ele está fazendo isso, vários elogios. Será que aconteceu alguma coisa, um milagre, algo especial? E aquele casal pôde testemunhar de que foi um tempo de oração,
que aquilo era resposta de oração. Talvez seja algo tão simples, de um comportamento na vida escolar, mas são coisas que refletem para a vida. Dedique tempo à oração. Você, mulher que está aqui, coloque lá música para tocar e vai orando junto. Separa tempo de oração, sem tocar música, sem nada, mas de orar. Orar pelo esposo enquanto ele está trabalhando, orar pelos filhos enquanto estão na escola, cuidar bem. Mas também agora é para o Vicente e para a Manu. Vocês acharam que ia ficar de fora, né? Não. Papel dos filhos. A palavra de Deus nos fala que os filhos são herança do Senhor. Os filhos vieram para abençoar o casal e a família. E os filhos, em primeiro lugar, Manu e Vicente, precisam ser obedientes, tá, Manu? Ô, Vicente, precisa ser obediente ao pai e à mãe. Manu, ser obediente ao pai e à mãe. A melhor coisa que um filho pode ter, como atitude clara, de que realmente ama os pais, é obedecer. De nada adianta um filho falar, pai eu te amo, mãe eu te amo, se não obedece. A obediência é um sinal de respeito para com essa autoridade que Deus constituiu. Por que a nossa sociedade hoje vive tantos problemas? Porque não se exige mais obediência, não se ensina mais sobre obediência, não se proclama mais sobre os benefícios da obediência, sobre as bênçãos da obediência. E aí nós precisamos ficar corrigindo muitas coisas na nossa sociedade. Uma sociedade, como já disse anteriormente, corrompida pelo pecado e que valoriza aquilo que é ruim. Alcimar e Juliana, façam o máximo para que os seus filhos obedeçam. E vocês, meninos, obedeçam. E você, filho que está aqui, obedeça o seu pai. Enquanto seu pai estiver fiel às Escrituras, de acordo com o que as Escrituras ensina, seja obediente. Tem muitas bênçãos advindas da obediência. Haja vista você ler Deuteronômio 28. Lê lá as bênçãos da obediência. 14 versículos falando sobre as bênçãos. Mas sobre as maldições da desobediência, é todo o restante do capítulo 28. Que terrível, irmãos. E a nossa sociedade está vivendo essa realidade, porque a desobediência hoje é incentivada. Também os filhos devem fugir das tentações. Manu e Vicente geralmente vão passar por tentações em vários momentos da vida. Fujam das tentações. Não dê vazão a coisas que desagradam a Deus. E terceiro e último, viver uma vida devocional. Manu e Vicente, orem, leiam a Bíblia, né, Vicente? Está começando a aprender a ler. Leia a Bíblia, ore. Manu, ajude Vicente nisso. Certamente vocês, como filhos, serão abençoados, e todos nós. E eu pergunto, como está a sua vida de devocional? Você tem separado tempo para ler a Bíblia, para orar? É muito importante nós termos essa vida com Deus. Os pais precisam ensinar os filhos, com os filhos, fazer junto, mas incentivá-los no tempo próprio a fazer também individualmente, para que eles tenham essa comunhão com Deus. Alcimar e Juliana, que bênção podemos estar aqui nesse momento, oferecendo esse culto a Deus, 25 anos. E é importante nós reafirmarmos essas bênçãos advindas do casamento. Quer mais 25? Mais 30? Mais 40? Mais 50? Deus é quem sabe. Mas que importante nós estarmos aqui nesse momento, celebrando esse tempo. E que vocês vivam isso. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Se entregue, faça o máximo que você puder. Tome cuidado para que o trabalho não tome conta. Separe o tempo para a família, para Deus. Juliana, seja essa mulher submissa, como já tem sido, mas ainda cada vez melhor. Quanto mais experiente, melhor a gente fica, em tudo, e que Jesus seja glorificado através da sua vida. Certamente os meninos serão abençoados, e vão querer, Vicente vai querer ser um homem como Alcimar, Manu, uma mulher como Juliana, servindo ao Senhor, amando o Senhor, e testemunhando para outros.
Que Deus assim abençoe vocês, que Deus abençoe cada casal aqui. E a moçada aí que não casou ainda, vai orando, Deus vai direcionar quem é a pessoa. Ore bastante e Deus vai enviar. Que Deus abençoe a todos nós.